alegria nós estarmos juntos mais uma vez no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É tão bom saber que nós estamos juntos vivendo essa experiência com a palavra. Eu me sinto honrado, em primeiro lugar, por ter a oportunidade de chegar diante do Deus que fala na sua palavra. A palavra é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Ele é o Verbo, é Ele que comunica a nós aquilo que Ele ouviu do Pai. E nós vamos experimentando essa graça. Mas também é uma alegria, uma honra ter você no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Quantas pessoas têm feito uma experiência linda com a Palavra de Deus. Onde eu vou, eu recebo testemunho de gente que está fazendo o estudo, que acompanha todos os dias o programa. É muito bom saber que você está aí do outro lado. E é por isso que a gente faz o programa, é por isso que a gente tenta caprichar no estudo, no entendimento da palavra, porque você está aí comigo, caminhando na fé da palavra, nessa força que move o nosso coração. Quero convidar você, nesse momento, a junto comigo, a suplicar ao Espírito Santo para que Ele nos ilumine e nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, também o seu caderno de estudos, para anotar o texto que nós iremos meditar hoje. O texto que a gente vai estudar. Anota aí Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, versículos de 6 a 15. Josué, capítulo 14, versículos de 6 a 15. Vamos juntos ler o texto e depois meditar para acolher aquilo que Deus quer falar conosco. Os descendentes de Judá vieram ao encontro de Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: bem sabes o que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barnê, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou de Cades Barnê para explorar a terra e eu lhe apresentei um relatório fidedigno. Meus irmãos que haviam subido comigo desanimaram o povo. Eu, porém, segui fielmente ao Senhor, o meu Deus. E naquele dia Moisés jurou: a terra em que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, como herança, para sempre, porque seguiste fielmente o Senhor, meu Deus. Pois bem, o Senhor me conservou vivo, conforme prometera. Já se passaram 45 anos desde que o Senhor falou isso a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. Eis que hoje tenho 85 anos, ainda estou forte. Hoje, como no dia em que Moisés me enviou, sinto-me agora tão forte como naquela ocasião, para o combate e para ir e vir. Dá-me, portanto, a montanha que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os enaquitas e grandes cidades fortificadas. Oxalá o Senhor esteja comigo e eu consiga expulsá-los, conforme prometeu o Senhor. Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe atribuiu Hebrom como herança. Por isso, Hebrom pertence até hoje em herança a Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, visto que seguiu fielmente ao Senhor, Deus de Israel. Outrora, o nome de Hebrom era Cariate Arbe, cidade de Arbe, ou maior dentre os enaquitas, e a terra ficou em repouso, livre de guerras. Muito bonito esse encontro de Josué junto com Calebe, porque foram os únicos dois, né? Porque vamos lembrar que Moisés enviou 12 homens para espionar a terra, para ver como era o povo que lá vivia, as cidades, e comprovar, né, a terra que corre leite e mel. Os outros 10 se rebelaram contra Moisés e contra Deus. Já Calebe e Josué, não. Calebe e Josué disseram: Deus prometeu, Ele nos dará essa terra. Trouxeram uma visão positiva, uma visão de fé. Já os outros 10, não. Portanto, todos aqueles morreram naqueles 40 anos que eles ficaram girando ali no deserto. Por isso que agora Calebe está dizendo para Josué: eu já tenho 85 anos, porque passaram-se 40 anos. E aí o que Calebe vem pedir?
as montanhas dos Enaquitas. Ele não está pedindo nada fácil. Ele vai enfrentar ali aquela luta, porque ele diz para Moisés, Deus é capaz de vencer os gigantes, de vencer as fortalezas das cidades dos gigantes. E aqui a gente vai perceber exatamente isso. Mas é bonito o diálogo, veja só, ele vai trazer aqui, né? Pois bem, o Senhor me conservou vivo, conforme prometeram, versículo 10. Já se passaram 45 anos desde que o Senhor falou isso a Moisés, quando Israel andava no deserto. Eu hoje tenho 85 anos, ainda estou forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Sinto-me agora tão forte como naquela ocasião, para o combate e para ir e vir. Você fica imaginando um homem octogenário, de 85 anos. Né? O físico dele não é mais do de 40. Mas de onde vem essa fortaleza? Vem da fé. São Paulo vai traduzir isso. Olha, o meu corpo vai se arruinando, mas a minha alma vai ficando cada vez mais forte. Não diz que o vinho bom é o vinho mais velho, né? É mais curtido. Aqui a fé de Caleb está curtida. Então, ele tem fortaleza espiritual, né? Ele vai dizer, né? Eu estou agora tão forte como naquela ocasião para o combate, para ir e vir. Dá-me, portanto, a montanha de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquitas e grandes cidades fortificadas. Que o Senhor esteja comigo e eu consiga expulsá-los conforme prometeu o Senhor. Aqui, Caleb está demonstrando a fé que ele teve naquele dia. É quem vai expulsar os Anaquitas, os Enaquitas, é o Senhor. Ele que vai vencer. Então, Caleb, ele pede a montanha onde habitou os gigantes e habitavam, né? E ali estavam os gigantes enaquitas, né? Obstáculo, desafio, a força espiritual, o domínio espiritual. Aqui, isso demonstra uma elevação espiritual. Caleb amadureceu. Quanto mais o tempo vai passando, meus queridos, minhas queridas, nós precisamos amadurecer espiritualmente, nos fortalecer espiritualmente. Não é possível que a gente continue o mesmo de quando a gente teve um encontro pessoal, ou pior, pelo amor de Deus. Isso eu não gosto nem de pensar, né? Aqui está mostrando a conquista árdua, a presença de Deus, a confiança na presença de Deus. Caleb é um modelo para nós de alguém que mostra para nós que nós devemos viver essa experiência das conquistas árduas. Não é fácil. E quem disse que seria? Mas as conquistas árduas fazem homens fortes, mulheres fortes. Então, muitos querem viver na planície, naquele lugar onde não existe esforço, mas o Senhor nos chama para as montanhas. O Senhor quer que nós sejamos valentes guerreiros. Não existe fé sem esforço, mas as pessoas querem viver a fé cristã sem esforço. Jesus fala, olha, se odiaram a mim, odiarão a vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me escutando agora. Nós vamos combater sempre contra a carne, sempre contra o mundo e sempre contra o diabo. Não tem vida fácil. Quantas pessoas querem viver a fé sem a cruz? Quantas pessoas querem viver a experiência de fé sem o combate espiritual? Hoje nós estamos vendo uma geração fragilizada, fraca, que qualquer ventinho já derruba. Mas por quê? Entraram nessa onda de querer viver uma fé sem esforço, sem cruz, sem combate espiritual. Mas é no monte de Deus que Deus revela a sua força. É na montanha, é no combate. O povo de Deus, que somos nós, hoje precisamos entender isso. Nós nos fortalecemos no combate, no enfrentamento. Nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos abrir brechas. Nós temos que ser esse povo que combate, esse povo que herda a fé e que vive de fé e que experimenta essa fé que vai fazendo cada vez mais com que nós nos tornemos imbatíveis espiritualmente, fortes, guerreiros, determinados, santos, justos. É exatamente isso. Nós devemos desejar as montanhas e não os vales. Nós devemos entrar nessa dinâmica de ter uma fé cada vez mais madura, cada vez mais determinada. A fé madura é aquela que permanece firme mesmo quando os outros recuam. Josué permaneceu firme, Caleb permaneceu firme, enquanto todo mundo recuou. Então Deus está querendo formar aqui no Bíblia, no meu dia a dia, cristãos
homens e mulheres católicos, de escola, que a gente chama, né? De alto nível, pessoas determinadas, que vivem esta fé segura e que não aposentam, né, minha gente? Caleb não está pedindo a Josué aqui a aposentadoria. Caleb está dizendo, olha, eu estou tão forte como eu estava lá, com 40 anos. Estou tão forte, tão determinado, que me dê as montanhas, porque o meu Deus vai vencer aqueles gigantes. Essa é a fé madura. E ela é edificada, ela é fortalecida, ela cresce à medida que nós enfrentamos as dificuldades, os problemas do nosso dia a dia e não recuamos. Qual é a mensagem que nós colhemos hoje da parte de Deus? O Senhor nos chama a viver conscientemente nossa fé, que é forjada pelo esforço, pela cruz de cada dia, abraçada com amor e humildade e sempre colocando Deus à frente do nosso combate espiritual. A vida do cristão é uma luta cotidiana, mas já sabemos que aquele que luta por nós é o vencedor. Esse é o caminho que eu e você devemos trilhar. O caminho de homens, de mulheres maduros na fé, que entendem, o combate vai ser sempre intenso. Não existe fé sem cruz e existe um chamado que Deus nos faz hoje, esforçar-nos para permanecer na graça e principalmente na consciência de quem é aquele que luta por nós e por nosso favor e do nosso lado. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque o Senhor esclarece tanta coisa para cada um de nós hoje. Obrigado que o Senhor esclarece a sua presença. Obrigado porque o Senhor nos desafia a sair do comodismo. Obrigado porque o Senhor nos faz entender que devemos sim nos esforçar todos os dias para viver na sua presença, para fazer a sua vontade, para obedecer as suas leis, para sermos verdadeiramente cristãos que dão testemunho. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos disse a verdade, não nos escondeu, que quem quisesse vir em seu seguimento deveria renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E eu quero abraçar a cruz com amor e quero seguir o caminho que o Senhor traçou para mim. Não vou baixar a guarda diante do combate espiritual e quero chegar na idade avançada, como estava aqui Caleb, dizendo exatamente isso. Eu estou mais forte hoje do que eu estava quando eu era mais jovem, porque a fortaleza da alma, a fortaleza do espírito aconteceu na perseverança, aconteceu na cruz abraçada em cada dia e principalmente na consciência do combate espiritual vencido no nome do Senhor. Obrigado porque o Senhor esclarece e obrigado porque o Senhor nos envia para viver a nossa fé dessa maneira. Amém. É exatamente isso, querido, querida. Sempre estaremos em combate, até o nosso último suspiro ou até Jesus voltar. Mas nós já sabemos que Ele combate por nós e em nosso favor. E como Caleb, nós seguiremos em frente, sem querer aposentar espiritualmente falando, mas subindo a montanha e lá vendo o Senhor vencer. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.